Você sabe que quando o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele, acreditando que estava fazendo o correto, que estava defendendo as coisas de Deus, ele passou a perseguir o povo de Deus. Inclusive, o texto sagrado mostra que ele foi um dos que deram o aval, que concordaram com a morte, o apedrejamento do Estevão. E diz a Bíblia Sagrada que após isso, ele mesmo, Paulo, empreendeu uma grande perseguição à igreja. E ele entrava pelas casas, arrancava as pessoas de dentro de casa, levava levava-os presos. E por essa razão, por haver uma grande perseguição, os discípulos começaram a se espalhar, a sair de Jerusalém, a ir para outros lugares, e apenas os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Por favor, guarde essa informação, que ela é importante. E diz a Bíblia Sagrada que um dos discípulos, chamado Filipe, e por que eu fiz questão de frisar que os apóstolos ficaram em Jerusalém? Porque há um apóstolo também chamado Filipe, mas esse que eu quero falar era conhecido como Filipe o Evangelista. Tudo bem? Está claro isso? E diz então o texto sagrado aqui no capítulo 9 de Atos, a partir do verso de número 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Vocês acharam, irmãos? Atos capítulo 8, verso 4. Eu disse 9? Meu Deus do céu, por isso que a gente não ia se encontrar nunca. E eu olhando vocês de cara feia, assim, quando vocês começam a fazer careta, tem alguma coisa errada, né, irmão? Agora sim, capítulo 9. Tá. Amém? Capítulo 8. Tá. Verso 4. Vamos lá? Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Agora está certo? Verso 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. De forma unânime, eles prestavam atenção ao que Filipe dizia. Atenção a isso. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos, os demônios, saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Atenção a isto. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Ou seja, ele dizia que na verdade era a reencarnação de uma pessoa muito importante, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este, não isto, mas este é a grande virtude de Deus. Era assim que eles classificavam Simão, o mágico, dizendo: esse cara não é que tem, ele não é ungido, não é consagrado, ele não tem, ele é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo,
se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, ou seja, passou a estar o tempo todo com Filipe, aprendendo, sobre o reino, sobre Jesus, sobre as coisas de Deus, junto com Filipe. Nós podemos dizer que ele se tornou um discípulo do próprio Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito, estava espantado, admirado com o que estava acontecendo. Verso 14: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Eram apenas batizados nas águas, mas não haviam recebido o batismo no Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, o que ele fez? Lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste ou pensaste, analisaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Verso 23: pois vejo, disse Pedro, que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltado para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Amém? Dê uma paradinha na leitura, irmãos, preste bem atenção agora. Então, como eu já havia falado na introdutória, o Filipe desceu para Samaria, fugindo da perseguição, mas na verdade era já uma ação do próprio Deus, para que eles não ficassem um tempo todo juntos. Eles estavam tão acostumados àquilo, como dizem Atos, estavam sempre juntos, partiam pão de casa em casa, comunhão, todo mundo junto, É igual os irmãos aqui, quando termina o culto, dá um trabalho triste para ir embora, não querem se largar, abraça e conversa, alegria, sabe? Eles queriam estar o tempo todo juntos, mas quando veio a perseguição, foi uma ação natural, eles começaram a se espalhar, mas à medida que iam avançando de cidade em cidade, também iam anunciando o Evangelho. E caiu ou coube a Filipe essa missão de falar para os samaritanos. Mas Deus começou a usar aquele homem de uma forma tão tremenda, que os sinais que os apóstolos estavam operando em Jerusalém, ele também operava em Samaria. Coisas tremendas que as pessoas começaram a dar ouvidos e prestar atenção atentamente. O texto diz de maneira unânime, não tinha quem, ficava à toa, não tinha quem ficasse com a mente vagueando, devagando, não. Estavam todos prestando atenção, e à medida que ouviam a palavra, iam se convertendo, iam sendo batizados. Mas até Simão, que era o feiticeiro local, que era aquela pessoa que havia enganado, diz o texto claramente que ele havia iludido, enganado as pessoas, dizendo que ele era um vulto do passado,
que era uma grande personagem, que era alguém que havia morrido, agora tinha, reencarnado, e trabalhava com a magia, com artes mágicas, enganando as pessoas, ganhando com isso. Até ele passou a ouvir, e à medida que ele passou a ouvir, irmãos, diz a Bíblia que até ele creu em Jesus, até ele foi batizado, até ele começou a andar com Filipe, ouvindo e praticando. Mas é aí, queridos, que eu quero chamar a sua atenção, porque da mesma maneira que aconteceu com Simão, o mágico, acontece nos nossos dias. Pessoas que ouvem a palavra, ouvem de bom grado, de coração aberto, com alegria, chegam a acreditar realmente em tudo que a palavra de Deus diz, chegam até mesmo a passar pelo batismo das águas, são batizados, confessam a Jesus, mas há algo oculto, há algo escondido. Disse Pedro a Simão, ele falou assim: olha, o teu dinheiro é para a tua pensão, você não tem parte nesse ministério. Por quê? Porque há em você, algo ruim, um fel de amargura. Irmão, fel já é algo amargoso, mas olha que coisa interessante, ele diz fel de amargura, é uma redundância. Mas por que ele exagera? Para dizer: rapaz, a tua alma está amargurada, você não está curado, você não está sarado, você acreditou na palavra, mas você não se converteu ao Senhor. E queridos, você lembra que o nosso propósito a partir desse mês é começar a preparar-nos para o arrebatamento. O Espírito Santo tem clamado nas igrejas, dizendo: santifica-te, se prepare, é já a última hora. Eu estava comentando com algumas pessoas a respeito dos sinais que o mundo está vivenciando. Quando eu falei a respeito agora do que aconteceu no Rio Grande do Sul, ciclone tropical, tanta destruição, tanta gente morta. Eu não sei se vocês viram, eu cheguei a ver na minha região, eu sou do sertão, nós chamamos novilha, que é uma vaca adolescente, uma vaquinha em cima do telhado, irmão. Você chegou a ver isso? Vi também porcos em cima do telhado, tentando escapar da destruição. Eu fiquei assim entristecido daquela situação. O bombeiro, lembrei até do Daniel, o bombeiro estava lá resgatando a senhorinha no helicóptero, pegou a senhora, mas o cabo de aço rompeu e caíram os dois no rio. Conseguiram resgatar o bombeiro, provavelmente porque ele conseguiu nadar, conseguiu se manter razoavelmente calmo, buscar a margem, mas a senhorinha veio a óbito, tadinha dela e da família. Nós estamos aqui, olha que aparente segurança que nós estamos. Quem tem medo de morrer de enchente aqui, irmão? A gente tem medo de morrer de calor, não é? Mas olha o que eles estão vivendo. Aí quando depois a notícia no Marrocos, já mais de 2.000 pessoas morreram no terremoto. E tem gente que fala: não, mas isso é desastre natural, isso é comum acontecer. Não é, queridos, por favor, faça uma pesquisa rápida e veja a quantidade de terremotos nos séculos passados e como isso está diminuindo a quantidade de tempo e aumentando a intensidade dos desastres, como a Bíblia diz que seria. Mas para mim esse não é o maior e grande sinal. Esses sinais que a natureza demonstra, princípio das dores, não são as guerras e os rumores de guerras como nós ouvimos o tempo todo, porque tem gente que vive de uma forma tão, me perdoe a expressão pesada, eu sei que é pesada, mas eu preciso falar assim mesmo, de forma alienada, não consegue enxergar o que o mundo está vivendo, não consegue. O risco que nós tivemos há pouco de uma guerra nuclear, a Rússia sendo pressionada a abrir mão de um território que eles invadiram
uma briga secular, não é de agora, é de muito tempo. E alguns não percebem o risco que isso é. A OTAN ali pressionando, queridos. A OTAN é uma organização militar. O Putin não é muito bom da cabeça não, aquele cara não, irmão. Tá? Se der na cabeça dele contra-atacar com bomba nuclear, você acha que os Estados Unidos vai ficar de braços cruzados? Vai se meter, porque faz parte da OTAN. Ou seja, por um fio o negócio lá. E tem gente que está alienado, só cantando vida leva eu. Vai, para você ver onde é que vai dar. Coisa está séria, irmãos. Então, como aconteceu naquela época, mesmo com tantos milagres, porque, irmãos, não havia desculpa para alguém não crer, com tanto de maravilhas que aconteciam, e não era mais só em Jerusalém, agora estava se espalhando por onde quer que os discípulos fossem. Os milagres estavam acompanhando, e agora o cara chega e ele observa, fica maravilhado. E quando chegam então os apóstolos, não sabemos a razão porque que as pessoas não haviam sido batizadas no Espírito Santo. Talvez não fosse o chamado de Filipe esse, não fosse o dom que Deus deu a ele. Mas o que sabemos é que ele era cheio do Espírito Santo. Eu te recomendo a continuar lendo. Quando eu parar em casa, continue lendo. E você vai ver que Filipe, ele teve uma experiência que poucos tiveram. Ele foi transladado. Essa palavra significa que ele foi tirado de um lugar e apareceu em outro. O Elias foi trasladado para o céu. Enoque também. Não se viram mais eles. Mas o Filipe foi de um lugar para outro. Já vi até um doido dizendo que foram os ETs. Eu ouvi que não era o Espírito Santo, era tecnologia extraterrestre, né? Teletransporte. Tchuf, tchuf. Acredite no que quiser, eu creio na Bíblia. Foi Deus. De tanto que ele era apegado ao Senhor, de tanto que ele estava disposto a fazer. Amém? Diz a Bíblia Sagrada então que Pedro e João são enviados pelos demais apóstolos e chegam lá e começam a orar para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Simão, quando observa aquilo, ele já estava atônito, ele já estava admirado com Filipe pelas curas. Quando ele vê agora a unção do Espírito Santo descendo, o mover espiritual acontecendo, ele chega para os apóstolos e fala assim: olha, sabe, um jeitinho, é quanto aí para vocês me dar esse poder também? Poder.